vale a pena ser um massoterapeuta? Na minha opinião, sim, e eu já vou explicar o porquê. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou massoterapeuta, sou formado pelo Senac, né, então eu fiz o curso técnico em massoterapia pelo Senac, e hoje vou abordar um assunto que é bastante questionado, se a massoterapia vale a pena ser um massoterapeuta? E eu já adianto que, como tudo na vida, depende do ponto de vista de cada um, mas na minha opinião, sim, tá? Vale a pena sim, e eu já vou explicar o porquê. E eu vou abordar 3 tópicos, tá? Que é para justificar essa minha opinião de que sim, de que vale a pena. E eu vou começar pelo tópico perfil, tá? Cada um tem um perfil diferente, né? Isso é fato. Então, o que acontece? Quando você é massoterapeuta, você vai ter praticamente 2 vertentes de trabalho. Ou você trabalha por conta, né? Atendendo em domicílio, tem seu próprio espaço, sua própria clínica, spa, sei lá. Ou você vai trabalhar para alguém, você vai trabalhar na clínica de alguém, no spa de alguém. Então, existem 2 perfis diferentes. O que acontece? Se você trabalha por conta, de qualquer forma que seja, se você tem um negócio próprio, atende no domicílio e tal, você tem uma certa liberdade de horários, de agenda, de valor que você vai cobrar, né? Comparado com quanto você quer faturar, quantas horas você quer trabalhar. Enfim, você tem toda a liberdade de montar a sua agenda, de escolher seus clientes, se você vai atender ou não, e por aí vai. Se você trabalha CLT, né, prestando serviço para alguém, por exemplo, você não tem essa liberdade. Você vai ter que atender quem chegou na clínica e pronto, e acabou. Por outro lado, o que acontece? Se você trabalha por conta, existe uma certa insegurança, tá? Uma certa instabilidade financeira. Porque você não sabe se você vai ter clientes no próximo mês, na próxima semana, você não sabe quantos você vai ter, então você não sabe quanto você vai faturar. Então você tem que se organizar muito bem, se planejar muito bem nesse sentido, e tem que lidar com essa insegurança o tempo todo. Então, se você tem um perfil que você lidar com essa parte empreendedora, né, que isso acontece com todo empreendedor, na verdade. Então, se você lida bem com essa insegurança financeira, de não saber exatamente como vai ser o dia seguinte, beleza, acho que massoterapia vale muito a pena e vale a pena você abrir seu próprio negócio. Agora, se você tem um outro perfil que você financeiramente se sente inseguro, se você não souber quanto você vai ganhar no final do mês, se você não tiver certeza que você tem um salário, que você tem férias, 13º, esse tipo de coisa, então você vai ter que ir para a linha de trabalhar para alguém, né? Ou até mesmo buscar um meio termo. De repente eu trabalho um pouco para alguém em alguma clínica e também trabalho por conta, até equilibrar as coisas. E aí vai muito do perfil de cada um. Então, sim, vale a pena trabalhar em massoterapia, mas aonde você vai atuar depende desse perfil. Então você tem que saber se você consegue trabalhar por conta, lidar com essa insegurança, ou você prefere uma segurança maior de leis trabalhistas e tal, mas sem ter toda a mobilidade de agenda, de horários e tudo mais, certo? Primeiro tópico. Financeiramente, que é o que eu acho que conta mais, né? Que é o mais importante. Sim, vale a pena trabalhar com massoterapia. Como eu disse, se você trabalha para alguém, você vai receber um salário X ali, depende, vai variar de lugar para lugar, cidade para cidade, e vai ser limitado aquilo, vamos supor, 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, você já sabe quanto você vai receber e nada além daquilo. Se você trabalha por conta, existe uma insegurança, como eu disse, mas você pode faturar um valor bem mais alto que isso. Eu vou dar um exemplo aqui, só para deixar bem claro a conta, porque eu digo que vale a pena financeiramente. Imagina o seguinte, digamos que você cobra 100 reais por sessão, tá? 100 reais é um valor médio. Você encontra sessões de 80, 100, 120, 150, 200 reais até. Então 100 reais, além de facilitar nossa conta aqui, é um valor que eu entendo bem razoável para a maior parte das cidades do Brasil. Então 100 reais, certo? Cada sessão. Se você fizer 4 sessões, 4 sessões por dia, 4 atendimentos por dia, são 400 reais. E você vai ter trabalhado 4 horas por dia. Assim, na prática, né, fazendo massagem. É claro que você leva mais tempo para organizar a sala, para divulgar rede social e tudo mais. Mas praticamente ali fazendo massagem você trabalha 4 horas por dia. 5 dias por semana, 400 reais 5 dias por semana são 2 mil reais. Vezes 4 semanas no mês são 8 mil reais. Tá? É claro que você tem custos, né, de material, de creme e tal, mas por mais que você tire 1.000 reais de custos da massagem, que não chega a isso, você ainda teria 7 mil reais de lucro.
E aí depende, é claro, se você trabalha em casa, vamos supor, você tem um espaço dentro da sua casa que você montou uma sala de atendimento. Você não paga aluguel, né, daquele local e tal, então você também já não tem esse tipo de custo. Se você locou, se você tem um espaço, se você pagar aluguel de um prédio comercial, você tem que colocar isso na conta, mas ainda assim, digamos que você está ganhando lá 7, 8 mil reais por mês, bruto. Mesmo descontando as coisas, você vai ter um salário bem legal ainda, de 5, 6 mil reais, tá? Isso por mês, né? Mas, nem tudo são flores. Para ter essa quantidade de 4, que seja clientes por dia, né? Todos os dias, isso na semana, leva tempo, né? Você tem que construir uma carteira de clientes e isso leva muito tempo. Muito tempo assim, para alguns pode levar meses, para outros até mesmo anos, né? E nesse meio tempo, você tem que lidar com o valor que você vai recebendo. Um mês vai ser pouco, porque você vai ter 10, 15 clientes. No outro mês talvez seja muito bom, porque veio 40 clientes. E aí vai. Então, até você se estabilizar, leva um certo tempo. Entra a parte da insegurança que eu citei anteriormente. Mas se você pensar que quando você se estabilizar, você tem lucros, né, você tem ganhos nessa faixa de valores, ao meu ver vale muito a pena, sim, considerando principalmente que você vai trabalhar de 4, 5 horas por dia, né? Então, só fazer as contas, eu acredito que vale muito sim a pena. Então, nessa parte financeira, essa é a minha justificativa, né? Por que vale muito a pena ir para a massoterapia. E ainda eu complemento com o terceiro tópico, né? O terceiro ponto, que é realização pessoal, profissional. E aí, você pode dividir dois lados. Tem gente que gosta de cuidar das pessoas realmente, né? Simplesmente a realização profissional, pessoal dela é poder ajudar as pessoas, aliviar a dor, né? Melhorar a parte estética, qualquer que seja o intuito desse profissional. Então, se você pode ajudar a tirar a dor, eliminar a dor de alguém, a pessoa já fica totalmente satisfeita com isso. Também tem o outro lado, que é a questão de você ter tempo livre. Então, que nem disse, se você trabalha 4, 5 horas por dia, sobra muito mais horas do seu dia para você fazer outras atividades. Seja uma atividade física, seja assistir um seriado, um filme, seja ter um outro negócio, um outro empreendimento, seja passar mais tempo com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, enfim, aí vai de cada um. Eu valorizo muito essa questão do tempo livre, tá? De poder fazer as coisas que eu realmente gosto nesse tempo livre. Então, poder trabalhar por conta, por mais que haja uma instabilidade financeira, mas poder atuar 3, 4, 5 horas no máximo por dia e ainda assim ter um certo tempo livre para fazer as coisas que me interessam, isso vale muito. É tão importante quanto a parte financeira, ao meu ver. E aí vai muito do perfil de cada um. Então, basicamente, esses são os 3 pontos que eu considero mais importantes quando você vai responder essa pergunta. Massoterapia vale a pena? Que nem eu disse, acho que sim. E esses 3 pontos são muito importantes para você considerar. Seu perfil, né, se você lida muito bem com essa insegurança financeira ou se você prefere mais uma coisa CLT, de trabalhar para alguém, não tem problema algum, não é algo ruim. Mas aí você já direciona aonde você vai atuar. E também tem a questão financeiramente, vale a pena? Vale. Mas também, se você trabalha por conta, você vai ter que construir ao longo do tempo uma carteira de clientes. E isso no começo pode ser complicado. Imagina, seu primeiro mês, você acabou de se formar, você tem um amigo, um parente ali que que você atende, mas você atende 5, 6 clientes no mês, né? Então quanto você vai ganhar ali? E até você construir para ter sua agenda cheia, leva um tempinho. Mas sim, depois quando você alcança esse patamar, vale muito a pena. E o terceiro tópico, então, né, o terceiro ponto é o que você sente de realização profissional e pessoal. Então, no meu caso, como eu disse, ter tempo livre para fazer outras coisas que eu gosto vale muito a pena e é tão importante quanto a parte financeira. E é isso, tá? E para você, a parte financeira vale mais do que a parte de realização profissional, pessoal? Qual o seu perfil? Deixa os comentários aí, me respondam isso pra gente trocar uma ideia. E se você assistiu o vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa um like. Mais conteúdos nesse sentido a respeito da massoterapia, de como funciona, de dicas e tudo mais, vão vir por aí, certo? Obrigado, até mais.